o que nós chamamos de a grande comissão, dando expressa orientação a eles que deveriam ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que Ele havia ordenado a eles. E faz uma promessa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão tem como base a presença poderosa de Jesus com a sua igreja. Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A ordem é dada por aquele que tem poder e tem autoridade. Ele está sentado no trono, ele governa o universo, ele dirige as nações, ele levanta reis, ele depõe reis, ele conduz os destinos da sua igreja, ele está no controle da sua, da minha, da nossa vida. E este que tem a autoridade do universo nas mãos, as rédeas da história em suas mãos, é quem comissiona a igreja. Ele tem competência para fazê-lo, ele tem autoridade para fazê-lo. O poder está em suas mãos. Ele tem poder para abrir o coração das pessoas, ele tem o poder de salvá-las, ele tem o poder de libertá-las, ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Mas agora, ele vai mostrar o núcleo, a essência desta grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações. É curioso que está escrito aqui na versão portuguesa: ide, portanto, fazei discípulos, mas na língua original, no grego, só tem um verbo no imperativo, e não é ir, é fazei discípulos. Então, literalmente seria indo fazei discípulos. O que significa isso? Significa que fazer discípulos não é um programa da igreja, é a dinâmica da igreja. Fazer discípulos é a natureza da própria igreja. Não é fazer fãs, é discípulos. Não é ter admiradores, é fazer discípulos. Não é ter seguidores no Facebook, no Instagram, é fazer discípulos. Não é arrancar aplausos da multidão, é fazer discípulos. Indo, portanto, fazei discípulos. O discípulo é aquele que entendeu que o reino de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Por isso, quando você encontra o reino de Deus, tudo mais tem um valor relativo. Discípulo é aquele que segue a Jesus, e foi Jesus quem orientou: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Discípulo é aquele que imita Jesus. Discípulo não é um mero frequentador da igreja, discípulo não é um mero membro da igreja. Discípulo é aquele que olha para Jesus e segue o seu caminho e o seu exemplo. Mas veja você que a ordem é indo fazer discípulos de todas as nações. Não é aqui e depois lá. Não é primeiro aqui, em segundo lugar lá. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. A ordem, a comissão missionária, que é dada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, diz que o trabalho é feito concomitantemente. É tanto aqui quanto lá. Jesus deixou isso claro, por exemplo, em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judeia e depois em Samaria e só então nos confins da terra, não. É ao mesmo tempo. Preciso concordar com João Wesley, quando diz: a minha paróquia é o mundo. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz que Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação.
Então a igreja, ela é comissionada a ir até as últimas etnias da terra, aos confins da terra, por todo o mundo. É por isso que não é possível uma igreja ser verdadeiramente igreja, sem ter visão missionária, sem olhar para fora dos muros. Há muitas igrejas que estão olhando para o seu próprio umbigo, vivem para ela, fazem tudo por ela, pensam só nela, e a koinonia vira koinonite, e de repente vira uma igreja com síndrome de Laodiceia. Estou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma, porque ela é um fim em si mesma. A missão da igreja é uma missão inacabada, porque onde estiver um povo, uma raça, uma etnia, precisando ser alcançada pelo Evangelho, a igreja precisa ir lá e levar a esperança do Evangelho. Há muitos povos ainda, há muitas etnias ainda, que não têm sequer João 3,16 traduzido para o seu idioma. Há muitos povos não alcançados. A chamada janela 10/40 é um desafio. Nós vivemos ainda a realidade de nações que são fechadas para o Evangelho, onde os cristãos são perseguidos, são presos, são mortos, são torturados. Nós vivemos hoje a realidade da chamada secularização da Europa, da América, onde você está vendo uma triste realidade chamada pós-cristianismo. Nós estamos aí diante desse grande desafio de levar a palavra de Deus e fazer discípulos nas nações onde as ideologias são contrárias à fé cristã, atacam frontalmente os alicerces da fé cristã. E a igreja precisa cumprir a sua grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Agora você vai ver quais são os desdobramentos desse discipulado. E Jesus diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso significa o seguinte, que aqueles que são convertidos precisam ser agora integrados na igreja, para que recebam o sacramento do batismo e possam ter então inserção, introdução, acolhimento na igreja. Isso significa que não tem crente desigrejado, não tem crente que basta a si mesmo, não tem desse negócio, eu vou ser crente do meu modo, da minha maneira, eu me alimento a mim mesmo, eu me basto a mim mesmo, eu cuido de mim mesmo. Não tem ovelha fora de rebanho, não tem brasa longe do braseiro, não tem membro fora do corpo. Você que teve uma experiência com Cristo, você precisa de igreja, de se integrar na igreja, de receber o sacramento, de ser introduzido na comunhão da igreja, para que você possa servir a Cristo e servir ao seu próximo. Mas veja você, que o texto ainda prossegue dizendo o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é ensinando para memorizar, não. Porque tem gente que acha que ser discípulo é conhecer as correntes teológicas, conhecer os melhores estudiosos da Bíblia, os grandes autores, os bons comentaristas, os peritos exegetas, e é isso. Não, é ensinando-os a guardar, é obedecer, é pôr em prática. Eu posso ser um grande teólogo e não ser um discípulo. Eu posso ser um profundo conhecedor das verdades de Deus e não ter nenhum relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. A ordem é ensinando-os a guardar. E não é aguardar algumas coisas, não. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, o Senhor Jesus é o mestre. O seu ensino é a verdade. E cabe à igreja ensinar as pessoas a colocar em prática estas verdades que Jesus ensinou e ordenou que fossem ensinadas. Então, ao mesmo tempo que a missão da igreja ela é uma missão querigmática, de pregação, missiológica, de anunciar o evangelho a outros povos, esta mensagem também é pedagógica. A igreja exerce a didascalia, exerce o ensino.
A igreja, ela está levando esta lição de vida, muito mais que uma lição teórica, de conhecer dogmas. É claro que isso tem seu valor. Você precisa conhecer a verdade. Mas não basta conhecê-la, é preciso colocá-la em prática. E Jesus termina esta grande comissão fazendo uma promessa, dizendo assim: e eis que estou convosco. Não é que estarei convosco, não. Eis que eu estou convosco. Aquele que comissiona vai com a igreja. A presença dele é o grande fator de segurança, de triunfo, de garantia de que esta é uma missão vitoriosa. Quando você prega o evangelho, você tem a plena garantia de uma verdade: a palavra de Deus não volta vazia, sem primeiro realizar os propósitos para os quais Deus a designou. Como a chuva que cai para regar a terra, para que a terra produza bons frutos. Então você tem a promessa de que o próprio Cristo, que morreu e ressuscitou e que comissiona a igreja, está com a igreja, caminha com a igreja, dá segurança para a igreja. Mas notem, ele não promete apenas que está conosco em algum tempo, ou nos piores tempos, ou nos melhores tempos. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os dias mais ensolarados e os dias mais sombrios, os dias mais amargos, os dias mais doces, os dias mais difíceis, os dias mais fáceis, o dia do nascimento, o dia da morte, o dia da celebração, o dia do choro. O Senhor está conosco todos os dias, sempre e sempre e sempre. A grande comissão é para você e é para mim. Missões, uma missão inacabada, porque tem povos que precisam ouvir ainda o Evangelho. E você, como vai responder à grande comissão?